Então, obrigado a todos por terem vindo, obrigado ao Orlando pelo convite para falar sobre, ou para ajudar à conversa sobre uma exposição com um tema que é tão importante, tão relevante para a prática artística dos últimos, eu diria que se calhar 50 anos, mas se calhar mais, e obrigado aos artistas com quem vou ter o prazer de estar a falar. O Orlando, quando me convidou para moderar uma conversa, e moderar é sempre uma situação na qual eu gosto de me encontrar porque me permite falar com outras pessoas, outros artistas, acerca de assuntos que nos são caros e com os quais às vezes nos debatemos sem termos a oportunidade de dialogar com outras pessoas acerca deles. Mas aqui temos uma oportunidade dupla, que é a de vermos uma exposição na qual eles tiveram uma dupla função, que foi a de fazer obra, ou de apresentar obra, que remetesse para um conjunto de temáticas, porque não é só uma temática, que foi proposta pelo curador, e por outro lado um conjunto de materiais escritos que são apresentados no livro da exposição, que é mais que um catálogo, e que tenta precisamente ajudar a que cada autor pudesse alicerçar um conjunto de ideias acerca não apenas do seu trabalho, mas da sua postura criativa em relação às temáticas que são tratadas na exposição. Mas como a exposição parte de uma ideia, e essa ideia é a ideia de um artista que toma a posição de um curador, eu não podia deixar de começar a conversa de outra forma, senão propondo um conjunto de questões ao Orlando, e para que isto possa gerar conversa entre nós, mas também, se calhar, com as pessoas que estão a assistir e que terão ideias acerca disto. Portanto, é uma exposição que tem logo à partida uma dimensão que eu acho que é extremamente interessante e relevante, e é extremamente relevante nos dias de hoje, em que em todos os setores, não só nos setores artísticos e criativos, existe uma tentativa aguda de criticar as instituições, e temos um artista que se coloca na posição de um curador, que normalmente é um moderador entre artistas, entre o pensamento criativo e entre a agência institucional. E, portanto, eu coloquei aqui uma série de ideias em pequenos itens. Portanto, tu funcionas como um artista que a seguir toma a função do curador e que a seguir volta a tomar a função do artista, e a seguir já voltamos a isso. E nessas três possibilidades, elas para mim sugerem três coisas: o artista que imagina uma exposição numa instituição, que é diferente de um curador que imagina uma instituição numa exposição, tem uma predisposição para o fazer absolutamente diferente. Um artista a assumir o papel de mediador entre outros artistas e essa instituição, e um artista que trabalha como artista a sair por momentos do papel de artista e de curador, e a assumir uma conversa com os outros artistas e com o próprio curador. E, portanto, isto é uma espécie de labirinto do qual é difícil sair, mas já que tu colocas essa questão aos artistas que participam na exposição, através do questionário ao qual eles são convidados a responder para o livro, eu deixo-te no ar estes itens para nos falares um bocadinho acerca da forma como abordaste os vários aspectos da curadoria de uma exposição deste género. Desculpa. São de facto uma questão de labirinto, e aqui a história do projeto tem uma linha que eu tentei seguir, e ela também pode-se dividir aqui em várias áreas. A primeira é que o tema que dá assunto àquilo que se vai construir com a exposição, um tema que está presente de forma natural no meu trabalho desde que comecei a fazer coisas
pós-faculdade. E, portanto, a zona temática é uma zona temática muito próxima de mim. Depois, a possibilidade de estar numa exposição em que há um coletivo, portanto, eu estou a incitar outros e acabo por criar um conjunto de decisões nesse sentido, é uma situação que me é confortável, não é desconfortável. E isso começou também a acontecer noutros projetos anteriores. Aquilo que distingue aqui este projeto de outros que eu fiz pontualmente é que é numa instituição com esta estrutura e com esta estrutura a funcionar com equipas de produção e agora deixo uma nota ali ao produtor da exposição, Frederico Albuquerque Mendes, que de alguma maneira simplificam o lado mais logístico no ato da curadoria, porque há um conjunto de coisas que estão assumidas por pessoas que só fazem ou fazem sobretudo isso e têm muita experiência. Portanto, fica aqui no espaço mais do pensamento e do articular como é que vai ser a exposição, como é que se vai abordar o espaço e como é que, de alguma maneira, os artistas e as obras se encaixam. Mas eu queria responder à tua questão, que é como é que me situo e de que forma é que isso acontece. Bem, não inventei absolutamente nada, mas achei absolutamente interessante colocar-me nesse duplo papel que cria de alguma maneira uma fricção. E o Pedro Cabral Santo, que está ali, poderá daqui a pouco, não sei, continuar este assunto, porque é um dos artistas que está na exposição, não é o único, que tem tido longos anos de experiências desta natureza, de ser artista, convidar outros artistas, e o projeto é um projeto coletivo. Portanto, isto pode acontecer de várias maneiras. Eu acho que é muito pessoal, da mesma maneira que o trabalho artístico é muito pessoal. A minha experiência de curadoria acaba por ser também muito pessoal e comprometida com o meu próprio projeto artístico. Eu tentei sempre deixar o máximo de liberdade aos artistas, com algumas condicionantes, que são o espaço onde eu pensei as coisas e de que modo articulá-las. Mas foi um trabalho coletivo. A própria ideia de escolha de artistas é uma coisa terrível, mas é terrível porque não dá para ter mais. O problema é porque estes 19 e não... e outros, eu não consigo responder a isso, mas teria seguramente 50, porque a lista teve que ser reduzida, e aí num papel que pode estar mais ligado com essa área profissional da curadoria, onde eu tive que fazer várias coisas, mas em primeiro lugar tudo funciona no âmbito artístico. E vou-te dizer que, por exemplo, há coisas onde no papel da curadoria foram mais fáceis ou são mais naturais, outras mais difíceis. E pronto, foi depois jogar com isso. Não passo o microfone, eu faço já uma pergunta, só apanhando uma deixa que tu... um comprometimento com o teu próprio trabalho artístico. De que forma é que achas que esse comprometimento com o teu trabalho artístico não é qualquer coisa que afeta duplamente uma curadoria? Porque ao mesmo tempo estás a pedir a outros que se adaptem de alguma maneira, que se acomodem, se calhar adaptem a uma extrapolação ao teu projeto artístico. Queres falar sobre isso? Sim. Eu tentei articular um papel duplo de alguém que está a organizar uma exposição e que fala com os artistas, e em muitos casos foram pedidas obras em particular, que já estavam produzidas. Em alguns casos foram pedidas obras que não tinham sido produções, que é o caso do André Banha, uma produção específica. Portanto, o conceito geral da exposição está no meu universo de trabalho, mas também está presente no universo de trabalho destes artistas. Ao escolher obras, a coisa fica mais fácil. Ao pedir que eles façam uma peça, também estou a dar esse espaço de liberdade e de confiança a eles. Não há propriamente isto não foi propriamente planeado, aconteceu de forma muito natural, como se tivesse sido um espaço alternativo, em que também seria assim uma coisa muito descomprometida,
Claro que em instituição depois tens que assegurar uma série de procedimentos e sobretudo ao nível da produção, dos transportes e dos seguros, a coisa é feita de forma mais cuidada e rigorosa. Não sei se respondi. Respondeste e disseste uma coisa que eu acho que é muito relevante, que é, enquanto artista, dá espaço aos outros artistas para fazerem qualquer coisa que não compromete o trabalho deles, que é uma coisa que nem sempre acontece numa curadoria dita, numa curadoria profissional. E se calhar nesse sentido passava a palavra ao Pedro e perguntava-lhe, tendo uma experiência semelhante, de enquanto artista fazer projetos curatoriais, leio um pequeno excerto, antes de passar a pergunta para o Pedro, leio um pequeno excerto de uma das respostas do Orlando, que é o curador da exposição, ao inquérito que ele próprio lança aos artistas. E o Orlando, a certa altura, diz qualquer coisa assim: posso falar da situação particular de assumir um papel duplo nesta exposição. A exposição nasce de um conjunto de interrogações presentes no meu trabalho enquanto artista, que se transferem para um projeto expositivo, envolvendo, neste caso, outros artistas. Desta forma, quer a temática, quer a escolha das obras e dos artistas apresentam ligações com o universo que me é particular. Tenho um enorme interesse em projetos que convoquem vários artistas. No fundo, a ideia de uma exposição coletiva na qual assumo algum controlo sobre a temática e a escolha sempre me interessou enquanto momento para expandir uma ideia ou interrogação que é posta em perspectiva e intensificada pelos discursos internos de cada artista. Tendo em consideração que esta é uma das razões que levam os artistas a organizar exposições, passo a bola ao Pedro e pergunto-lhe, enquanto artista que também se tem dedicado a organizar exposições e outros acontecimentos artísticos, qual é que é a tua postura também em relação a esta dualidade, não é, da figura do curador versus a figura do artista, ou não há versos, se calhar? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite do Orlando e estar aqui ao pé dos meus ilustres colegas, e também ao público, que é sempre uma oportunidade rara de poder-se falar para além do nosso âmbito mais restrito. É verdade, eu tenho organizado muitas exposições, mas não me considero verdadeiramente um curador. O meu trabalho não é esse verdadeiro. O meu trabalho verdadeiro não é ser curador. E porquê é que eu tenho feito muitas curadorias? Eu, acima de tudo, tenho feito dois tipos de curadorias. Uma está muito ligada com jovens artistas e que me pedem, portanto, tenho tido a sorte de, eu já sou velho, mas tenho tido a sorte dos mais jovens me procurarem, e tenho feito muitas exposições com indivíduos com 20, 21 anos. Tem sido um privilégio, porque também parece que eu fico mais novo, e é excelente essa parte. A outra parte, quando eu trabalho com outros autores, são autores muito particulares para mim. Por exemplo, quando agora organizei a exposição do Cabrito Arraes lá em baixo, ou o Fernando Brito aqui na Cordoria, ou o Xana, ou o Fernando Brito no Palácio Valmor. Quer dizer, aí a questão é uma espécie de homenagem que eu faço a grandes artistas portugueses, a grandes pessoas que eu tenho uma enorme admiração pelo trabalho, pessoas que foram importantes para mim, para a minha formação, e portanto aquilo que eu faço no fundo é um pequeno contributo perante tais personagens. Tem sido essa a minha motivação. Depois há os curadores, que eu tenho muito respeito, que é um trabalho fantástico, mas verdadeiramente não é o meu trabalho, João. Sim, sim. A minha pergunta não é uma pergunta que tente ser ou que tente colocar uma rasteira, nem que tente colocar o artista numa posição de ser anti-curador porque quer fazer uma curadoria. Não é essa a intenção. A intenção da minha pergunta tem a ver até com um dos objetos que o Orlando utiliza como dínamo do próprio inquérito, que são aqueles livros do Paletó que quer dizer... perguntamos a artistas o que é que os artistas gostavam de ver exposto. Perguntamos a artistas por que razão é que eles fazem uma exposição desta maneira e não daquela. Claro. E a forma como eles operacionalizam e conjugam e põem em diálogo os trabalhos dos outros artistas
assume uma natureza extraordinariamente diferente, na maior parte das vezes, da de um curador profissional. E é nesse sentido, de haver uma verdadeira diferença na postura perante os objetos artísticos. E por isso é que eu acho interessante que haja esse conjunto de motivações no teu trabalho também, enquanto curador, claro, que não é. Eugénio, por favor. Eu queria, perdonad, mi portugués no es muy... como para poder hablarlo, tendré que hablar en castellano, espero que me entendáis, ¿no? A ver, yo también me he visto en el mismo caso. Yo trabajo como artista, pero también trabajo como curador en algunas ocasiones. Y normalmente cuando hago exposiciones pues de jóvenes artistas puedo firmarlas yo directamente, pero cuando son exposiciones que tienen que ver con algo referido a mi trabajo que me preocupa, o bueno, a finales de los 90 hice varias exposiciones sobre todo de arte electrónico, de arte digital, porque no había nadie que enseñara eso, ¿no? Y porque yo conocía a todos los artistas que estábamos trabajando haciendo eso, y me pidieron comisariar y empecé a comisariar exposiciones, pero siempre que participaba yo en una exposición tenía un pequeño truco o algo así. Lo hacía con Andrés Mengs, que es mi amigo y también curador, y lo hacíamos como equipo. Teníamos una empresa que se llamaba Operario de Ideas, y el comisariado era con esa empresa. Creo que por un poco de pudor en algún momento o algo así, pero la verdad es que cuando haces una exposición como curador estás contando cosas a los demás, contando cosas muy concretas, y puedes contarlas con tu trabajo y con el de los demás, ¿no? Incluso alguna vez empleé el pequeño truco de que mi trabajo funcionara como texto o como otra cosa que no fuera una pieza dentro de la exposición, ¿no? Pero le he dado muchas vueltas a eso, y creo que es necesario que todos cambiemos nuestro papel dentro del universo en el que nos movemos, dentro de la industria de la cultura y del arte. Creo que asumir diferentes papeles es muy, muy, muy importante, ¿no? Y digo muchos papeles, no solo curador, artista, sino hay otras cuestiones que hacen que se facilite el que los demás cuenten cosas, y creo que todos deberíamos de estar ahí, ¿no? Pienso. Certo. Certíssimo. Dalila, eu penso que tu nunca assumiste esse papel, que eu saiba. Portanto, avançávamos com a conversa para o outro, se não tiverem mais nada a acrescentar, e a não ser que alguém tenha alguma... no texto que o Orlando escreve da apresentação à exposição propriamente dita, portanto já não estamos a falar de questões pré-expositivas, estamos a falar da exposição, do projeto, que tem um conjunto de temáticas que andam à volta do pensamento acerca da espera, e no texto do Orlando, o Orlando determina a espera, a imobilidade, o cotidiano como momentos de qualquer tipo de acontecimento que operacionaliza essa tal espera que dá título à exposição. E depois ele ainda refere que há elementos que põem à prova os limites do indivíduo, e esses elementos são muitas vezes determinados por falhas, por erros, frustrações, culpas, desejo e necessidades. Isto assim de uma forma muito genérica que de alguma maneira cose muitos dos objetos artísticos que estão na exposição. E no texto que tu escreves e no texto que a Miriam escreve, vocês tentam enquadrar alguns destes elementos, alguns destes conceitos, chamemos assim, não sei sequer se alguns deles são conceitos, relacionando-os com muitas das práticas artísticas do século XX, e que de alguma maneira estão sumarizadas em muitas das obras que estão nesta exposição. E, portanto, antes de passar outra vez a palavra aos artistas para falarem dos seus trabalhos, pergunto ainda enquanto curador, e a seguir, se quiseres, logo enquanto artista, de que forma é que tentaste fazer com que cada um destes aspectos muito particulares
se pudessem relacionar à obra do Samuel Beckett e daí explotarem um conjunto de hipóteses, de leituras, de análises daquilo que são, provavelmente, alguns dos elementos mais fulcrais das práticas artísticas do século XX. Desculpa. Só para só um apontamento, com aquilo que o Pedro disse há pouco sobre a questão do artista e do curador, eu subscrevo o que ele disse também do ponto de vista do respeito pelo trabalho profissional das pessoas que exercem a curadoria nas mais variadas vertentes. Aqui o que acontece é que, enquanto artista, foi-me natural assumir esta posição, mas não creio que esteja aqui a entrar em espaço de rivalidade ou questionar a própria ideia de curadoria. Não foi esse o objetivo. É de facto interessante o artista curador, porque é historicamente interessante também, e o século XX testemunhou muito isso, essa questão do artista e os seus pares em projetos coletivos. Os dadaístas foram muito insistentes nisso e muito ativos, e foi interessante, por exemplo, uma artista como a Frida Kahlo aparece na Europa às mãos de um artista que não era só o artista, ele escreve, ele também tem ações de exercícios coletivos. Pronto. E voltando à tua questão, de facto, o mote para a exposição acontece nesta aproximação aos 19 filmes feitos para televisão que foram realizados no início dos anos 2000 e que adaptaram peças do Samuel Beckett a um formato televisivo, e elas até passaram na RTP na altura, e são peças que, vistas num contexto doméstico, vistas em formato televisão, apresentam novas possibilidades que são absolutamente diferentes de estarmos no contexto do teatro. O universo temático do Beckett, para mim, é determinante, e todos aqueles elementos que enunciaste estão presentes no trabalho dele. E as peças mais conhecidas remetem sempre para uma situação de relação de personagens na relação com o cotidiano. Tudo acontece na nossa relação com o cotidiano. E grande parte das práticas artistas contemporâneas e os exercícios dos artistas em relação às soluções para as suas obras, muitas têm que ver com essa quase que ou intelectualização do cotidiano ou a possibilidade introspectiva e discursiva a partir dessas práticas do cotidiano. Daí que muitas vezes as obras recorrem a materiais que são de uso comum ou próximos de nós, e o artista transforma uma coisa que seria banal e comum de cotidiano e coloca-nos uma questão determinante a partir da manipulação daquele material. É o caso, agora estou-me a pensar nas obras da Dalila, que com imensa mestria e extremo rigor e decisão poética, portanto, eu já disse isto à Dalila, não é? Estamos a ver todos os trabalhos dela e todos eles têm um nível de inteligência incrível ali na decisão quando aquilo deixa de ser um objeto banal do cotidiano e passa para um outro potencial relacional. Então, eu acho que, novamente, isto é uma coisa que está à nossa volta, e isso é uma coisa com a qual me interrogo e para a qual não tenho respostas, mas de facto acontece uma coisa nas peças do Beckett, que é as personagens, quando nós estamos a ver a peça, aparecem-nos ali e não há um antes, não sabemos bem o que aconteceu antes, mas não terá sido muito diferente daquilo que vamos ver a seguir. E depois a peça acaba e não sabemos o que vai acontecer a seguir. Portanto, há um certo de qualquer coisa que vem quase do infinito e continua para o infinito sem nunca se resolver. E não é que a ideia da espera fosse... daí que eu no texto puxo para uma questão absolutamente cotidiana e de contacto direto. O texto... vai nessa direção de nós pensarmos em montes de ações
onde somos implicados na situação de espera. Portanto, ela está mesmo tão presente e em alguns momentos apercebemos, eu estou à espera, e na maior parte dos casos não. Portanto, o que isso, depois esses elementos como o erro, a falha, o atingir, a expectativa, o desejo, a fé, são todos elementos que estão aqui e que naturalmente me interessam, e nesta exposição encontro muitos deles nas obras, e também muitos dos artistas trabalham direto ou indiretamente esses assuntos. Se calhar nesse sentido passávamos agora para questões mais particulares e mais diretamente implicadas na exposição, e se calhar perguntava e partia daqui para perguntar à Dalila, e partindo daquele questionário, a primeira pergunta daquele questionário é uma pergunta que eu acho que se calhar resume, e se calhar a palavra resume é uma palavra má porque é mal emprego numa exposição destas, a forma como os artistas se acercaram do tema da exposição para propor peças ou que já existiam ou que foram feitas. E a pergunta pergunta assim: espera e expectativa, qual é a urgência de esperar? E a Dalila responde: só consigo entender a espera separada da urgência. E eu pergunto, Dalila, depois de ver as peças que escolheste apresentar nesta exposição, por que razão é que a espera para ti é qualquer coisa que não existe no domínio da urgência, de uma necessidade absoluta de fazê-las acontecer e subordiná-las uma à outra? Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Na resposta a esta pergunta, confesso que foi uma resposta muito impulsiva, emotiva, e a urgência e a espera causavam-me sensações diferentes. A urgência é algo que diz respeito ao agora, ao imediato, a uma ação que tem de ser resolvida no imediato. E isso para mim é oposto à espera. E então achava, e não respondi num sentido de crítica à pergunta, mas numa resposta genuína e emotiva do que os dois tempos, ou que havia dois tempos subentendidos nesta pergunta, e então não conseguia responder. Na verdade, esta urgência da espera quase que define, se calhar, o que é um tempo até de produção, é um tempo de vivencial na contemporaneidade, e no nosso dia é quase esta urgência constante, este tempo antinatural que nos molda, que nos transfigura enquanto pessoas também, e que nós somos engolidos por esta máquina, e de repente, quando percebemos que há um tempo que é orgânico, que diz respeito ao nosso próprio organismo, e se calhar prevê a espera, e uma espera sem urgência. E nesse sentido, já me perdi um bocadinho, mas na minha prática eu tento pensar isso, a ideia do tempo enquanto medium, enquanto em alguns trabalhos o tempo, a passagem cronológica e até mesmo atmosférica, climatérica do tempo transfigura e é parte processual do trabalho. Estou a pensar de bolas de bilhar que mudam de cor e que vão sendo ordenadas desde a branca até a amarela, outra em que as moedas que são organizadas pelo desgaste da figura. Quanto mais usamos a moeda, menos vemos a figura, mas essa figura que define um país ou que o país escolheu para estar na sua moeda, e por alguma razão lá está, não deixa de existir. A figura continua na história do país, mesmo que o tempo e a materialidade dessa moeda se desfaça ao ponto de não a podermos ver. É o tempo da matéria, o tempo orgânico. E então a ideia do tempo enquanto um construtor de objetos, em que há uma passagem orgânica, cronológica do tempo, e outro, a ideia do tempo enquanto metáfora, até que ponto um artista na contemporaneidade se pode permitir a este tempo processual, a este tempo de colecionar moedas, de organizá-las pelo olhar
até que ponto eu me posso permitir a ter este processo dentro de uma prática acelerada, que urge resposta, que apela ao imediato, que é a nossa contemporaneidade. E essa ambiguidade é um conflito. Obviamente eu faço parte da máquina e obviamente se calhar faço muitas peças ao mesmo tempo, e há nestas minhas peças, quando falavas de se calhar alguma, quase um silêncio, alguma... Há um tempo de escavar. Sim. Até que chegue a esse ponto. Eu acho que estas duas peças que tu tens aqui as duas têm um traço em comum que me ocorreu depois, confesso, que são as duas peças apresentam duas formas de ideia de mundo. Uma ideia histórica e transversal, por exemplo, acho curioso porque a moeda, não sendo especialista em moedas, mas quando no texto que se fala em relação ao Beckett, o pós-Segunda Guerra Mundial é terrível e coloca questões sobre a representação na arte, na poesia, como é que é possível, depois da Segunda Guerra Mundial, pensar-se a arte como até então, ou na própria representação. E há um conflito em torno disso, mas é curioso que nós observamos moedas com 500 anos ou moedas com 2 anos, independentemente dos países, e elas têm uma tipologia, portanto, elas são muito semelhantes e todas elas têm uma representação da figura de alguém importante. E por isso há ali uma ideia de escala, quase que o mundo desde quase sempre, e depois também esse valor que se criou, que é a moeda de troca, o objeto que permite estruturar economicamente montes de sociedades e civilizações. Na outra peça tu tens efetivamente o mundo, ou a ausência do mundo, a ideia de que está ali o mundo e nós estamos a vê-lo, como o homem conseguiu conquistar esse afastamento. De repente o homem viu o mundo de fora, né? Vê a Terra à distância e diz, eu controlo ainda mais isto e agora consigo ver. Eu senti isso em relação às tuas peças. Há um livro do Badiou sobre o Beckett, e num dos capítulos ele diz qualquer coisa parecida com uma coisa que tu disseste agora e que está mais ou menos presente em todos os textos do livro, teu e da Miriam, que é a ideia de que na maioria do trabalho do Beckett, de literatura, mas no trabalho ou melhor, nos textos, mas também no teatro e nas peças para cinema, para audiovisual, chamamos assim, a ideia de que não é o tempo de espera, mas a ideia de que existe um tempo intersticial indefinido entre um acontecimento e outro acontecimento. E esse tempo intersticial é que é o acontecimento. Exato. E se calhar isso que tu fazes nas tuas duas peças, de retirares as moedas do seu fluxo normal, tradicional e utilitário, e retirares aquele objeto que serve para dar a ver uma representação do mundo, são precisamente um momento intersticial para essas duas possibilidades de utilização, ou de uma utilização contínua daquele objeto. E se calhar a urgência está aí. A urgência está em tu conseguires retirar aqueles objetos da sua urgência utilitária. Sim, e criar outra narrativa. Quando se fala das moedas terem, sobretudo, associamos muito à figura humana, à figura histórica de cada país, mas não é só figuras, são a fauna, a flora, tudo. É quase um bilhete postal de cada país. O país representa-se ou representava-se agora mesmo, com aquilo que o caracteriza na sua moeda, e que ela circulava. E eu o que faço em outros trabalhos também em que uso moedas é tirar realmente essas moedas da circulação, mas mais do que isso, criar um discurso poético que seja entendido por qualquer um. Neste caso são figuras que estão a olhar para a esquerda, figuras que estão a olhar para a direita, e nós estamos no meio. Como tenho outros que são moedas dos 5 continentes, em que cada moeda tem, sei lá, uma semente que está a ser plantada
num campo, há um trator que colhe a semente, vai crescendo a árvore e depois há outra que colhe o fruto. E são moedas dos 5 continentes. Quando alguém olha, reconhece que é tão simples como a história do alimento a crescer, e é uma história do mundo que reconhecível. E então há esse transpor de um objeto económico para uma questão que também uma visão poética daqueles Eles têm isso, tu é que descobres isso. Sim. Eles têm originalmente, mas deixam de o ter assim que aquele objeto entra em circulação utilitária. Não é? Exatamente. E só o têm quando os colocas num momento de excepcionalidade em relação àquilo que é. Exatamente. Eu penso que deste uma excelente resposta com a tua resposta e com as tuas peças da exposição à tua intervenção acerca da espera ser qualquer coisa como separada da urgência, porque realmente o teu trabalho faz isso. O teu trabalho separa objetos do cotidiano, do seu cotidiano, precisamente porque existe uma urgência em fazer com que eles existam numa espécie de bolha exterior a esse utilitarismo do cotidiano. E isto era para resumir, de alguma maneira, aquela tua ideia de que os objetos existiam no teu trabalho como uma espécie de funcionalização poética do que aqueles objetos já são para ti. E eu agora avançava com a mesma pergunta, a mesma intervenção. O Eugénio diz nessa resposta: pode-se esperar, há expectativas que não reclamam urgência alguma, é possível esperar sem urgência. E no trabalho que o Eugénio tem na exposição, esta tripla resposta está precisamente muito bem delineada, digamos assim. Um vídeo com um homem que dorme em cima de um objeto, num espaço que tem um conjunto de metáforas associadas, e é aquele momento entre não existir nada e existir a possibilidade de tudo, que existe a criação de uma tensão, para mim, absolutamente extraordinária. Por favor, Eugénio, fale-nos acerca desta sua proposta para a exposição. Bueno, yo creo que Orlando eligió un vídeo muy adecuado para la exposición. Yo trabajo desde hace tiempo en una serie de piezas que se llaman Dónde dormir, y había varios ejemplos de dónde dormir. Uno de ellos aquí en Lisboa, porque he dormido en la biblioteca del Palacio Nacional de Ayuda aquí en Lisboa, pero eligió precisamente el del Palau de la Música, yo creo que por la relación entre el lugar, los objetos y lo que estaba haciendo yo allí, y de alguna forma tengo la sensación de que el esperar no tiene nada que ver con algo de ansiedad o de ¿qué estoy haciendo?, ¿no? Sino que puede ser una postura interesante para vivir incluso, ¿no? O sea, esperar sin impaciencia, sin urgencia, ¿no? Bueno, esperar es dar sitio a los otros también, ¿no? O sea, no solo tú estás haciendo cosas, sino también los demás están haciendo cosas, y todo eso se conjuga a partir de una espera, por supuesto, ¿no? O sea, esperar es colaborar también, ¿no? Cuando me llamó Orlando y me dijo que quería esta pieza para la exposición y que la exposición se iba a titular La espera, y me parecía perfecto. O sea, no le puse ningún problema ni le enseñé más piezas. Él había visto ya bastantes y creo que funcionaba muy bien la pieza. Y cuando vine a la inauguración me pareció muy adecuado. Es que, vamos, había algunas piezas que rebotaban con la mía y que me gustaron mucho, ¿no? São espaços que, à partida, têm um enorme poder por todas as atividades que eles evocam, e o facto de haver uma pessoa, um personagem que vai... Claro. Mas podia não ser. Mas o facto de haver um personagem que vai ativar aquele espaço, precisamente não fazendo nada, é extraordinariamente relevante para o que aquele espaço pode potencialmente ativar.
E é essa a questão que está inerente nos teus trabalhos. Bueno, o sea, supongo que te acuerdas de los personajes de Beckett cuando están en la cama medio muriéndose, imaginando cómo va a salir el féretro de la habitación, chocará contra la puerta y al bajar las escaleras, tal, etcétera, etcétera. Supongo que tiene que ver con eso, pero yo inicialmente esta serie de vídeos las hice porque pensaba que los sitios dedicados a la cultura son de todos, ¿no? Y busqué sitios que tenían que ver con la cultura, con el poder y con los conflictos, ¿no? Y en esos sitios desarrollé una estrategia que yo pensaba creo que funciona como manual de instrucciones para el espectador. O sea, yo cuando hago esto, primero soy yo en vez de ser un modelo, porque quiero que sea una persona normal, y los artistas no tenemos cara para la gente normalmente, ¿no? Entonces me pareció que era lo adecuado que usara mi equipo para hacer las acciones. Es una performance, pero sí que siempre, así como en otras piezas y performance que hago, no solo las documento y no salen piezas, en este caso sí que era necesario que fueran muy experienciales para el espectador las piezas que yo hago. Por eso el tamaño de la pantalla, por eso incluso las fotos son siempre de gran formato para que esté ahí el espectador, ¿no? Y hay algunas veces que cuando se exhiben estas piezas, el museo hace una acción que consiste en que se queden a dormir 50 personas en el museo para cambiar la perspectiva sobre el espacio. De repente es un espacio habitado, es un espacio habitable, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se tienen que revisar desde el momento en que alguien ha estado viviendo en ese espacio, aunque solo sea una noche, ¿no? ¿He contestado a tu pergunta? Sim, claro. E agora passo, se calhar, a pergunta para o Orlando, porque ele diz uma coisa muito semelhante a isto que nos acabaste de dizer. Estamos sempre à espera de alguma coisa, mesmo quando não temos consciência disso, ou quando nos sentimos assoberbados. É difícil fugir à ansiedade que insistentemente provê uma ininterrupta sensação de expectativa de que algo inesperado aconteça. Mas no teu trabalho há ali uma confusão, ou se calhar deliberada, entre aquilo que é inesperado e aquilo que é expectável. Sim, no trabalho que apresentas enquanto artista nesta exposição. Sim, há muitas sensações que eu tenho e que opino sobre elas, que depois podem não ser refletidas na obra de forma direta, e aí eu tenho dificuldade em associar o discurso ou a escrita com a obra. Às vezes acontece um pouco o contrário, e sobretudo em vídeos em que há um tempo de quase que suspensão e que leva o espectador a acompanhar com uma espécie de delay ou slow motion, e o slow motion não existe nem no pensamento, nem na vida, e esse esticar uma situação que, portanto, eu tenho duas peças que são bastante diferentes, mas na peça que se chama Human Flag, portanto, é um personagem que está a ultrapassar todos os limites. É um exercício de controle e um exercício de poder. E o objetivo desse exercício é contrário a muitos exercícios de poder que nós temos no nosso cotidiano de realidade. Por norma, um exercício de poder implica sempre algo sobre os outros. Não é que o trabalho tenha uma direção política neste sentido, mas talvez seja ali a situação de o controle total, uma tentativa de controle total do corpo, que é outra forma também muito presente no cotidiano, que é essa cultura do controle físico. Portanto, aquela peça faz parte de uma série que eu estou a desenvolver, de uma série de pessoas que fazem um exercício impossível. O vídeo é um exercício impossível, humanamente impossível. Aquele tempo não é possível, não é? Ele está quase que em suspensão, como uma bandeira, e o Human Flag, ou a bandeira humana, é o nome daquele exercício naquela prática
das pessoas que fazem aquilo, e que para atingirem aquele momento têm que treinar imenso. E essa questão do treino, da repetição, até atingir uma espécie de perfeição, nem que seja pessoal, é qualquer coisa que é o contrário daquilo que eu estou a dizer. Exatamente. Portanto, é algo que eu consigo atingir e que acho curioso atingir, mas que de uma forma muito prosaica é muito difícil de atingir isso no dia-a-dia. Lança mesmo a pergunta ao Pedro. O Pedro diz-nos: aparentemente a espera e a expectativa não se encaixam necessariamente em qualquer espécie de urgência ligada à produção artística. Foi assim no passado e de certo modo continua a ser nos nossos dias. Ou seja, o consenso que existe em torno da imagem artística, a forma como funciona, a questão da produção de significado e como se torna operativa, questões que remetem diretamente para o dispositivo, ainda não foi posto em causa. Aliás, aquilo que parece ser parte do desassossego presente na produção de imagens artísticas, independentemente das questões formais e de conteúdo, é justamente o contrário, isto é, um estado de compressão e compreensão que se quer lenta, lentíssima, marcando o compasso e ritmando a pertinência. E isto se calhar dava aso a muitas discussões, mas tu aqui na exposição apresentas uma peça que coloca precisamente ali uma tensão entre aquele ser que remete para um ser humano, que está virado para um canto de uma parede, e aquele ser humano muito particular, de uma faixa etária muito particular, que está numa fase de crescimento potencial, mas ao mesmo tempo de uma negação de uma certa vitalidade. E se calhar esta tua definição da prática artística vai um bocadinho de encontro a essa ambiguidade e essa ambivalência que a própria prática com que a própria prática artística se tem de defrontar e se vem defrontando. E se calhar isto remete também para as questões que a Miriam coloca no texto dela, de uma certa dificuldade, uma certa dificuldade em... Sim, João, eu acho que é isso mesmo. Só um pequeno à parte, há pouco, eu acho que o facto de os curadores serem profissionais, haver artistas que façam curadoria, isso enriquece imenso essa atividade, isso que não fique claro. Ou seja, é uma atividade banda larga também, não é? Tem lá os indivíduos que são ultra profissionais, mas tem os outros que fazem um trabalho fantástico, e é isso que enriquece essa profissão. Em relação àquilo que o João disse, é verdade, a parte final, as conclusões que ele tirou, concordo. Porquê? Porque tem a ver, penso eu, João, tem a ver com a própria natureza daquilo que é a imagem artística. Depois de perceber o que é a imagem artística, como é que ela funciona, como é que ela trabalha, o quão difícil é fazê-la e fazê-la funcionar. Pode-se dizer que é o talento, é a inteligência, vamos chamá-lo o que quisermos, mas é de facto muito difícil fazer uma imagem artística. E elas, quando funcionam, elas perpetuam-se no tempo, não se gastam. Uma imagem artística não tem tempo, está constantemente a produzir significado, não é? Imagens com 500, 600 anos estão sempre a aparecer como novidade, são sempre novas. Quando elas funcionam, são extraordinárias. E, portanto, a nossa... quantas vezes eu olho para o trabalho de artistas, sei lá, não interessa o tempo em que eles nasceram, e sinto-me, de facto, tão pequeno, tão diminuto, não é? Quando eu olho para o Miguel Ângelo, quando eu olho para o Tintoretto, quando eu olho... Não sei, eu sinto-me, de facto, uma coisa sem expressão absolutamente nenhuma, justamente porque eu percebo a potência daquela imagem e como ela é brutal. E, portanto, é um esforço. Mas também percebi uma coisa, João, ela não funciona neste ritmo dinâmico, neste ritmo frenético, ela não funciona. E ela é uma resistência ao mesmo tempo a esse tempo. Ela, se for feita nesse tempo, ela vai, provavelmente, transformar-se noutra coisa. Eu não gosto de dizer que a arte evolui. A arte não evolui, quer dizer, é preciso dizer que um Giotto é mais... O trabalho do Giotto é menos evoluído que o trabalho do Picasso, não tem sentido absolutamente não dizer isso, não é? É quase uma loucura. Portanto, não tem sentido a gente dizer que a arte vai evoluir, não vai evoluir nada, mas ela pode transformar-se, pode realmente estabelecer uma ruptura radical.
e transformar-se numa outra coisa. Pronto. Se isso acontecer, talvez já não seja o meu campeonato. Ou, pelo menos, eu já não saiba trabalhar com esse devir. Estás a entender? No caso ali da peça que o Orlando escolheu, e eu fiquei todo contente, como é óbvio, a peça tem a ver com, enfim, com a questão do Pinóquio. O Pinóquio está doente, é como o título chama-se em italiano, o Pinocchio é malato, e a questão é justamente esta, ou pelo menos aquilo que eu estava a tentar trabalhar quando produzi aquele trabalho, é a constatação de que nós estamos a viver num tempo particular, singular, onde parece que já não temos aquela fronteira da verdade e da mentira, qualquer coisa que deixou de existir. Nós estamos a ser bombardeados, como é óbvio, por milhares de coisas que nos estão a dizer constantemente e de forma ininterrupta, e nós já não temos essa capacidade, já não há mecanismos que digam isto é verdade, isto é mentira. As alterações climáticas podem ser mentira, podem ser verdade. Morreram 500 pessoas naquela tragédia em Moçambique, se calhar aquilo não aconteceu, se calhar são imagens da CIA, de arquivo. Vocês estão a perceber, estou a brincar. Estamos a viver num mundo muito complexo e o trabalho foi sobre isso. O trabalho é sobre isso. Portanto, o Pinóquio é a metáfora da verdade e da mentira. Clara, explícita. Mente, cresce o nariz. Não mente, o nariz mantém-se como está. Ora, o Pinóquio deixou de funcionar. A pessoa pode mentir ou dizer a verdade, não há alteração. E há deformação, por isso é que ele está deformado. Depois, se isto funciona para o espectador da maneira como eu acabei de explicar, não sei. O espectador... Sobre isso... Funciona. O espectador faz... Sobre isso, eu gostava de dizer que uma das ideias, aqui acompanhando o facto de eu ter selecionado os artistas e as obras, uma das ideias para a exposição é que ela tivesse uma autonomia formal, e quando falo formal, as obras têm uma componente formal, existencial, física, e depois tem também a sua carga conceptual, simbólica, metafórica, mas uma das intenções era a seguinte: a experiência da exposição tem que ter um potencial de afetação, tem que tocar o espectador do ponto de vista formal. Na ideia de fazer a exposição como se fosse uma experiência cinematográfica, porque há a escuridão, portanto a exposição é construída a partir da ideia do escuro, depois de um espaço que é de alguma maneira labiríntico. O espaço original onde a exposição está é um grande corredor com salas laterais à esquerda. Então a ideia foi, construir uma zona que não fosse um espaço total, que não fosse nem de permanência, nem não se notasse o espaço de passagem e o espaço de permanência. E as luzes que existem são a luz da obra ou a luz direcionada à obra. Logo, a experiência do espectador com as obras seria sempre efetiva e ativada. Agora, depende muito do espectador, é verdade, e isto é também uma formulação utópica da minha parte, que é entender que, enquanto artista ou enquanto espectador de arte, para mim, e numa direção muito pessoal, a obra de arte é uma coisa que se impõe muito antes de eu compreender o seu potencial significado ou a sua metáfora ou se eu tenho... Porque um sociólogo vê um conjunto de obras que estão, por exemplo, no piso aqui do museu, o piso 2, um psicólogo, um médico, qualquer pessoa ativa, um conjunto de coisas que tem para se relacionar com a obra. Mas a obra tem que potenciar isso. E, portanto, seja uma obra política, seja uma obra só cromática, seja uma pintura, uma escultura, um vídeo, não importa, mas ela tem que ter esse primeiro momento de existência. Até as obras do Duchamp, que ele inicia aqui um caminho que se faz ao longo do século XX, até as obras do Duchamp vistas ao vivo, tem essa, e ele
ele pensou nessa compreensão formal. Ela tem que ter uma existência formal, e essa existência tem que ter qualquer coisa que está para além do seu potencial de significado. Pronto, isto é a visão que eu tenho em relação à arte. E portanto, todas as obras eu acho que têm essa presença, e colocadas no espaço. Essa colocação no espaço também acaba por ou distingui-las ou abafá-las, e isso é um exercício de curadoria. Portanto, um curador tem que decidir: ou vou diminuir a obra, ou vou apresentá-la com dignidade. E no seu exercício de poder, ele pode fazer um disparate, ou pode fazer uma coisa muito interessante. Agora também somos espectadores para decidir. E vou-vos dizer, estive há pouco tempo em Bilbao e vi a exposição retrospectiva do Giacometti. Não tinha pensado diretamente no Giacometti, porque isso foi depois, a exposição já tinha inaugurado, mas é incrível como está tudo associado com o que acabámos de falar. É um homem que está há dezenas de anos a fazer exclusivamente e a tentar fazer uma só coisa. Por isso as esculturas serem muito parecidas, porque ele não atinge nunca uma coisa que quer. Ele está a fazer e a dizer: eu não estou a conseguir, eu amanhã volto aqui e isto já não está cá. E portanto essa perseguição constante, e o trabalho sempre no mesmo ateliê, sempre com os mesmos modelos, essa é, para além de uma existência formal que o trabalho tem, é depois essa, no fundo estou a trazê-lo para aqui como elemento de um artista absolutamente incontornável, que persegue uma coisa que no fundo muitos de nós também anda de alguma maneira em torno do tema. O problema é que, como a Dalila disse, a sociedade atual exige, ao nível esquemático e da sua estrutura, uma resposta 10 em 10 segundos a solicitações completamente diferentes, e somos assoberbados com esse tipo de questões e situações. Eu acho que tu disseste uma palavra agora que eu acho que eu ia usar de outra forma, e tu usaste com outro objetivo, mas tu agora falaste a palavra existencial, e eu ia dizer que esta exposição é uma exposição que tem ou que é trespassada por um certo existencialismo, não é? Quase todas as peças criam ali estados de exceção em relação à realidade dura do cotidiano. O teu texto reflete isso, não é? Estados de exceção em que existe ali uma suspensão do tempo, e esse tempo no fundo isola-se do tempo do cotidiano, e para mim esta exposição tem uma espécie de existencialismo provocado precisamente por essa tentativa de fatiar o cotidiano, de retirar desse cotidiano um acontecimento, um objeto, uma situação, e de fazer com que esse objeto, essa situação, esse acontecimento se manifestem de forma a trazerem questões que têm a ver com a forma difícil de nos relacionarmos com o mundo de hoje, que não é de hoje, é de sempre, mas curiosamente continua a existir hoje. E eu não podia deixar de convocar a Míriam, porque não está cá, mas se calhar está, porque o texto dela é muito, muito relevante a abordar uma série de questões, e eu leio aqui duas pequenas frases, dois pequenos certos para os quatro, para os comentarem se quiserem, e para terminarmos assim. Então ela diz qualquer coisa como: a incomunicabilidade e o declínio não só da civilização ocidental, mas do próprio conceito de civilização, e mais à frente diz: decidiram que o contributo que a arte poderia ou deveria dar era o de representar os indícios da ruína de um modelo de civilização. E eu deixo-vos com estas, não são perguntas, mas são ideias que ficam no ar, porque para mim esta exposição, não sendo uma exposição triste, é uma exposição que nos propõe uma forma muito pensativa, para usar aquela expressão que o Jacques Rancière usa muitas vezes, acerca do tempo e das imagens do nosso tempo. Bueno, a mí me parece que sí que refleja eso la exposición, pero no sé si la considero un poco más situacionista que existencialista en algunos aspectos de cómo ha planteado la exposición, aunque sí que la imagen que tiene la exposición, la inicial, la de Andrés Serrano, es como va más en esa dirección.
Yo creo que hay muchas cosas en la exposición que la salvan de ir hacia el desastre, aunque a todos nosotros no nos salva nadie de ir hacia el desastre, eso lo tengo claro. Quizá hay una frase que dijo Samuel Beckett cuando le dieron el premio Nobel, una revista Vogue, la revista de moda, le hizo una entrevista, ¿no? Y le preguntaron en qué consiste su trabajo, ¿no? Y dijo: cada palabra es como una innecesaria mancha en el silencio y en la nada. Creo que de alguna manera tiene bastante relación con esta exposición. Es una frase que he analizado bastante porque incluso la usé como título en una exposición, pero nunca ha sido escrita en ninguno de los libros de Samuel Beckett, sino que es algo que dijo directamente para definir en qué consistía su trabajo, ¿no? Es posible que también defina esta charla y la posición, yo por lo menos con la que he participado en esta exposición también, ¿no? Quizás si tuviera que sacarle algo a la exposición es que quizás está demasiado ordenada, ¿no? O sea, me gusta mucho, respeta mucho al espectador, pero igual hay un orden muy claro que no sería lógico en un tema así, ¿no? No lo sé, simplemente es por dar un toque de... Sí. Pero bueno, nada más, ¿no? Dizia só uma coisa, gente. Eu não consigo conceber o situacionismo como outra coisa que não uma espécie de existencialismo también. Claro, no, pero yo lo veía más Guy Debord la exposición, o sea, se iba un poco más hacia allí, por eso te lo comentaba, y me siento más a gusto entre los situacionistas que entre los existencialistas, ¿no? Estou a pensar, a frase é tão bem escrita que não, eu lembro numa tentativa de análise, de pensar o meu trabalho numa altura em que fiz o primeiro ano de doutoramento, já foi há uns anos e parei, em que eu tentava procurar por algumas terminologias que são comuns à vida cotidiana e ao processo e à prática artística, tentar perceber até que ponto há terminologias muito comuns, e penso, por exemplo, na acumulação, na degradação, na produção. Sim, e agora estou-me a esquecer mas podiam ser várias, e que são terminologias que são óbvias, tanto na prática artística como no cotidiano, e que elas colocadas numa espécie de um círculo tornavam o tempo não numa timeline, mas numa time circle, e que era muito próxima de uma ideia do José Luís Borges, que dizia que andamos sempre a escrever o mesmo livro. E eu tenho esse sentimento. Parece que acumulo, e em cada acumulação há uma necessidade de produção, em cada produção há uma necessidade de reprodução, e andamos nisto, e há uma memória que une este círculo, e que é aquilo que nos ativa quando vemos uma obra, que é as nossas memórias. Depois, obviamente, com o conhecimento neste caso sobre a arte, eu não sei nada sobre física quântica, por isso eu não sei o que é alguém que investiga física quântica, e da arte também é preciso estudar, porque a arte obviamente não é assim tão fácil. Agora ou dedicamos-lhe uma vida a um estudo, a uma prática. O que há é uma espécie, que esta frase é muito, esta imagem é muito comum, que é nós apresentamos uma cebola e a arte tem muitas as camadas da cebola, e obviamente primeiro pelas nossas memórias, depois também pelo conhecimento que temos da história da arte e do nosso conhecimento artístico, nós podemos
conhecer mais a cebola, ir ao fundo da cebola, ou ficar na primeira camada, e isso não há são experiências válidas, todas elas. Mas pronto, agora estou a minha articulação, eu penso, é assim como o trabalho, mas na verdade ao escutar o que tu estavas a dizer, lembrei-me desta ideia de time um círculo, time circle que quase que uma guerra entre o que é a produção e o que é a vida. Parece-me uma boa resposta a este rap da Miriam. Pedro ou Orlando? Ou alguém que queira intervir? João, eu acho que as questões que se estão a pôr hoje no nosso tempo sobre a forma como nós, os artistas, continuamos quase em contraciclo nesta aventura, que é uma tremenda aventura, que é esta necessidade de produzir este tipo de imagens, é de facto algo muito misterioso. Eu não gosto de dizer que a arte é totalmente diferente das outras coisas que fazem parte da vida cotidiana, não é? Mas como a Dalila disse há pouco, repare, ninguém ousa falar sobre física quântica, não é? Nós estamos em casa, vemos a televisão, vem um cientista explicar como é que uma galáxia vai evoluir. Nós ouvimos, entendemos o que ele está a dizer, mas não percebemos. Há ali uma distância que é impossível de ultrapassar. Porquê? Porque aquilo está tudo cheio, está codificado, etc. Por exemplo, na nossa área, é muito engraçado como ela também necessita de muito estudo e muita atenção e muita cuidado, mas rapidamente toda a gente acha que pode falar de arte. Tem essa particularidade. Qualquer pessoa sente-se no direito de olhar para um trabalho e dizer qualquer coisa. E muitas vezes não faz a mínima ideia do que está a dizer, mas não tem mal nenhum. Eu estou a dizer que a arte tem essa característica que a distingue, de facto, das outras. E o que é que acontece? Penso, o que é que está aqui em causa, ou que pode ser realmente... Por exemplo, no outro dia, eu estava... eu também sou professor por questões de sobrevivência, e veio um aluno meu com um trabalho do Abacuc, o trabalho do cão, o famoso trabalho do cão El Perro, que há morto em e era uma miúda, muito novinha ainda, e ela fez-me esta pergunta: professor, desculpe lá estar com esta conversa, mas ela não questionou se aquilo era um arte artístico. Ela assumiu que isso era um arte artístico, o contexto era artístico. Ela fez a pergunta ao contrário, não é? Que espécie de artista é este que fez este trabalho? Pôs a questão ao contrário. Ou quando a gente pensa no trabalho do Santiago Sierra, por exemplo. Ou seja, há de facto coisas que têm que ser pensadas pela comunidade artística, pelos outros. Há um oceano de coisas onde a imagem artística e a arte contemporânea está imerso, que tem que ser discutido, tem que ser pensado, tem que ser porquê? Porque esta imagem, digo eu, sendo ela tão importante, ela não pode cair na banalização, ela não pode através desse processo de banalização e do ridículo, ela não pode deixar de ser importante para o mundo. Acho que é isso, o grande problema neste momento. Por isso essa ideia sempre recorrente, que agora muitos autores da filosofia da arte e os autores da estética, etc., esta ideia de declínio e decadência, que pode ser também o contrário, pode ser... Sem dúvida, aliás, eu acho que é ela que nos alimenta há muito tempo, não é?
Há pouco tempo voltei àquele livro do Derrida, que é um tom apocalíptico adotado há pouco tempo em filosofia, que foi escrito nos anos 80. Sim. E que é um tom apocalíptico adotado em quase todas as áreas da atividade humana, não é? Desde a área do ambiente, à área artística, ou quer que seja. E portanto é curioso ver como, obviamente, isto é cíclico, como tu estavas a dizer, é circular, e esse declínio pode se calhar ser mais uma vez um motor para... Nova, exatamente. Orlando. Sim, eu fiquei com algumas questões também, algumas ideias, e há pouco o Eugénio falou a propósito do existencialismo ou do situacionismo. Quer dizer, todas essas referências habitam em nós. Eu acho que uma das coisas, e a propósito do início desta conversa, uma das coisas que me fez muito cedo, quando a pessoa define ali o percurso, o que é que queres ser, sei lá, estás no 9º ano, eu fui para artes, não é? E depois andas ali embrulhado com o desenho, com as experiências técnicas, mas a certa altura o cinema foi assim a minha grande paixão, e ainda é. E é onde eu tenho mais fácil acesso a grandes obras de arte. Sinto isso há muito tempo. E optei por não ir para cinema na altura da escolha de faculdade, porque era um trabalho que exigia-se, que ia depender sempre de uma configuração coletiva, e na prática artística sempre vi, e a minha formação no secundário foi muito rica, porque tive a oportunidade de visitar muitas exposições fora do país, e tive um professor importantíssimo no meu percurso, no meu e num coletivo de pessoas que continuam muito ativas nesta esfera, e que trabalhou efetivamente para que nós pudéssemos ter uma ideia do mundo e da pluralidade e da experiência, numa altura em que foi claro que eu iria escolher uma coisa da qual há um universo de referências, existem enormes teorias e estudos, mas foge por completo à ideia de definição concreta. E logo, isto é um território absolutamente fabuloso de trabalho, que é coisas como o artista, como a arte, como o curador e outros agentes. Aliás, os livros que são mencionados aqui neste questionário, que levantam a pergunta para os artistas, os Tokyo Books, lançados no início dos anos 2000, a forma como são feitos, a forma como levantam perguntas tão sérias, e alguns comentários são tão... uns humorísticos, outros sérios, outros... Portanto, essa pluralidade é aquilo que eu entendo, e talvez tenham essa partilha, mais a grande riqueza nesta área. Por isso, a possibilidade da pessoa efetivamente fazer o seu percurso e as suas decisões, depois argumentá-las ou não, depende. E esse é um território que, como o Pedro disse, muitas vezes é entendido como um território de fácil acesso, e na realidade não é. Ainda que a obra de arte tenha esse potencial é um objeto em potência, uma imagem. Depois o Eugénio falou do facto da exposição ter assim uma lógica e uma ordem que parece que combate uma ideia latente de desordem, e eu não imaginava outra coisa que não fosse uma organização muito arrumada das coisas, tendo em conta o espaço e o momento em que eu pensei a exposição, e como um sentido mais experimental e de ocorrência, não me ocorreu de todo naquele espaço, com aquelas obras, com aqueles artistas, mas eu percebo o teu ponto. E acho que, pronto, essa ideia de experiência mais intimista, de alguma maneira, foi ali conseguida, e eu acho que os artistas foram incríveis, as obras funcionaram muito bem. Pronto, na realidade era isto. Eu, da minha parte, não, quer dizer, podíamos continuar a conversar infinitamente, não me parece ser esse o objetivo. Acho que tínhamos uma baliza de 1 hora e tal. Gostava de abrir a conversa, quem quiser, já o tendo feito no início da conversa,
Mas se ninguém tiver nada a dizer, se calhar damos por terminada a sessão. Por favor.